vários tipos daquele órgão, mas vou falar desta porque também ela é tesouro nacional. É uma escultura que se chama Santa Ana e Virgem, que é nossa, é de Viseu e foi feita ou foi esculpida para ser colocada na Catedral de Viseu. Após a retirada de umas pinturas, que nós também já vamos falar, ela foi colocada lá e feita por Claude Laprade. Toda esta escultura é envolvente de várias coisas que nos levam a observar. Desde a sua expressão, a mãe, Ana, não é? A Santa Ana, a sua expressão carinhosa para a sua filha. Eu às vezes até digo assim, olho para vocês e digo, aquilo que vocês fizeram com os vossos filhos, quantas vezes vocês não chamavam os vossos filhos para uma mesa e os ensinavam e lhes diziam, davam recadinhos, não é? Aquilo que eles deveriam ser. Era precisamente o que esta mãe estava a fazer à sua filha, a ensinar-lhe, a educar-lhe. Esta escultura tem o tema educação, precisamente isso. A escultura era também para emocionar as pessoas, para educá-las. E aqui dizia o quê? É importante dar educação aos filhos. Este é o que ela quer. Falta hoje, não é verdade? Estão a ver? No Santa Ana Virgem, do século XVII, feita por Claude Laprade. Em madeira? Exatamente. Mas é muito bonita. É umas expressões fantásticas. Antes era policromada. Policromada é pintada. Aqui também, mas já há outras técnicas parece mesmo que isto é um tecido que tem relevo. Eram umas técnicas que agora se usavam já nesta época. Estão a ver? E há um movimento também da escultura. Tudo isso. Modo a defender a palavra de Jesus, mas ele está em modo pacífico, como que morre por Deus. Certo? E aqui? Mas não sei quem é também. Então, eu já lhe digo qual é. Só para perceberem. Por exemplo, temos aqui a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Aqui está, de uma maneira muito natural, como que nos convidando aqui a rezar. Estão a ver? São Francisco já está com uma cara mais triste, não é? Nós quando olhássemos, parece que dava para pensar a história dele, porque é que ele morre assim desta forma. Estão a ver? Tudo isto era precisamente para nos emocionar. Depois, esta vitrine que tem relicários cedo, mas os primeiros relicários eram em forma de quê? De cofre. E serviam para quê? Para guardar relíquias, coisas preciosas. Aqui, já nesta época, os relicários sofrem uma grande transformação, uma grande evolução, e daí a tomarem outros, em vez de serem cofres, ficam ou mão, ou cabeça, ou então o próprio santo, onde se guardava algo dele, que nos levava a quem acredita a vir ter com ele. Parece que estamos perante o santo de que acreditávamos. Eu tenho um exemplo. Nós temos ali na Sé Catedral São Teotónio. Tem lá o braço, onde tem um bocadinho de osso e muita gente vai rezar a ele. Porque parece que, através daquele osso, né, que está ali, parece que estão perante o santo em que acreditam. Vamos então ao órgão positivo, mas que ainda falta do século XVII, mas ainda não está terminado. Como eu vos disse, isto ainda está em obras. Está bem? Vamos então. Eu falava a tarde inteira. Eu tenho, mas sinto que algumas pessoas estão muito cansadas. Ainda temos mais pessoas a vir, não temos? Não. Não? Vem aí. Mas continua. Não, por causa das pessoas
Alguns podem nem chegar cá. Vá lá. A senhora começa que depois eu transmitir. Quando ele chega a Viseu, vai se deparar com estas pinturas em mau estado. E ele dizia que elas eram muito boas e que deveriam ter um espaço digno de toda a gente poder ver e serem preservadas. Então, estamos perante o retábulo da Capela Mor da Sé de Viseu. Este retábulo foi pintado em madeira a tinta de óleo. Quando não perceberem alguma coisa, vocês se perguntem, está bem? Porque eu sei que às vezes falo, né? É vida. Pronto, em madeira a tinta de óleo. E quem pinta este retábulo é um pintor que veio de Flandres. Quem o chamou foi um bispo, não é? O bispo Dom Fernando, e que esse pintor traz um conjunto de aprendizes, porque naquela altura era assim que se fazia. Havia o mestre, que neste caso era o Francisco Henriques, que vem com alguns aprendizes para pintar o retábulo. O bispo terá dito ao pintor que queria a história de Jesus. E então, mediante algumas reuniões, eles, claro, é como agora se fazem as reuniões, não é? Eles fica escrito aquilo que querem. E então, a história começava assim. Começava nesta pintura, que é a Anunciação. Queres adivinhar? Não, mas eu já vou então falar mais. Mas antes disso, quero dizer que, nesse conjunto de pintores, um dos aprendizes era Vasco Fernandes, a quem nós mais tarde vamos chamar Grão Vasco. Grão porquê? Porque depois de pintar, depois de muitos anos, ele é um pintor tão bom que lhe dão o título de Grão, grande pintor. Mas ele aqui era só Vasco Fernandes. Mas Vasco Fernandes aprende aqui a pintar, mas já se destacava. Ou seja, já pintava bem. E todos já gostavam da forma como ele pintava. Está bem? E então, o bispo terá dito para começar a ir na Anunciação. E a Anunciação, como vocês sabem, não é? A história é um anjo que vem ter com Maria e lhe diz que ela está grávida. Atenção, o pintor sabe a história toda, mas muita coisa é imaginação. E nesta época, este tipo de pintura renascentista, uma das características era ter muita informação. Porquê? Porque estamos no século XVI. As pessoas não sabem ler nem escrever. Nem tampouco têm acesso a livros, revistas, não há televisão, não há telemóvel, não há nada. E ainda mais grave, as missas eram dadas em latim sacro. Exatamente. E isto, a pintura nesta época, era como um livro. Era como, pronto, chegar aqui e olhar e perceber que aqui estava a história de Jesus era fenomenal. Estão a ver? Para darmos valor. Hoje chegamos aqui e dizemos é bonito, tem valor, mas imaginem que vinham pessoas de fora, não é? Quando podiam, para ver isto, para perceberem a história de Jesus. E é por isso que elas também têm uma dimensão maior. Porque havia muita gente, as catedrais eram grandes, e quem estivesse lá no fundo também conseguia perceber, está bem? E a história começa na Anunciação. O pintor sabe a história, o resto é a imaginação. Depois temos aqui, não é? Esta aqui. Citação. É a citação. Isabel, subiu Isabel. Muito bem. Mas eu vou parar nesta porque, é assim, eu não vou poder explicar uma por uma. Que são todas fantásticas. Pronto, exato. Antes disso, são 14 tesouros nacionais que estão aqui. Já vimos 3 lá em baixo, mais 14. Mas aí Tesouro Nacional também? Tesouros nacionais. Exatamente. Reparem bem, vou só explicar esta e as outras vou passar. A Anunciação, não, a Visitação. Toda a gente sabe a história. Mas aqui não sabiam. E então o pintor tinha que colocar todo o pormenor possível para que eu, quando chegasse aqui, conseguisse ver quem foram, o que fizeram, onde estavam, etc, etc. E é verdade. Porque eles queriam planos. Em primeiro plano, eu tenho
Maria e Isabel, que estão aqui mesmo perto. Se vocês passassem aqui e eu não estivesse, vocês percebiam isso. Elas verbalizam entre elas que estão grávidas. Porquê? Porque elas colocam a mãozinha na barriga. Mas o pintor ainda quis que eu soubesse aonde foi a localização. Então o que é que ele põe em segundo plano? Um grande aglomerado de casas, um grande aglomerado de pessoas, para que eu percebesse que isto não era uma aldeia, era uma cidade. Onde é que era? Jerusalém. Estão a ver? Porque eu consigo perceber que há muita casa de estilos diferentes, muitas pessoas de profissões diferentes, e tudo isto me leva a crer que eram pessoas que circulavam ali. Está bem? Lá no fundo, em terceiro plano, eu consigo perceber que há uma grande igreja, e nessa igreja o pintor até me quis dizer que eram 10 menos 10 da manhã. Reparem bem, depois vocês quando chegarem aqui vão ver aqui o relógio que diz que eram 10 menos 10 da manhã. E então a história começa aqui. Eram 10 menos 10 da manhã, quando as primas Isabel e Maria se encontram em Jerusalém e verbalizam entre elas que estão grávidas. Isto era aquilo que o pintor queria que vocês vissem. Estão a ver? Próximo. Posso ver já? Não, vamos ver no final, está bem? No final vocês veem todos Eu canto aqui a é malandro. Estão a ver? Reparem bem, primeiro plano, segundo plano. E depois ainda um outro plano que é a paisagem. Esta história é a natividade, como vocês sabem, né? O menino Jesus nasce nas palhinhas. Né? Esta é a circuncisão. Era um ritual que se usava naquela época, conforme nós hoje usamos o batismo. Eles usavam a circuncisão, a adoração dos Reis Magos, a apresentação do templo, como nós hoje, por exemplo, quando temos os nossos bebés, vem muita gente ver os nossos meninos, eles aqui fizeram de maneira diferente, foram apresentar o seu filho. Fuga para o Egito. Esta é a história quando Jesus era pequeno. Mais tarde, Jesus cresce, reúne os seus discípulos e lhes faz a ceia. Está bem? A ceia. Aqui vou-vos dizer uma coisa que acho que é muito importante. Normalmente não. Nós estamos habituados a uma ceia diferente, que é o pão e o vinho, certo? Aqui o pintor não só põe o pão e o vinho, como também coloca outros mantimentos. Porquê? Porque esta história realmente é de Jesus, mas à face do século XVI. Ou seja, tudo é como se ela estivesse a ser vivida no século XVI. Por isso, ele coloca os alimentos que se comiam no século XVI, vestem-se como se vestia no século XVI, a arquitetura é do século XVI e também os móveis do século XVI. Isto, no fundo, hoje serve-nos para dizer o que é que eles tinham no século XVI, está bem? Cristo no horto, prisão de Cristo, descida de Cristo, ressurreição, ascensão e o Pentecostes. Toda a gente sabe esta história, não sabe? A dia do Pentecostes, sabemos ir por todo o mundo e anunciar a minha palavra. Então é assim, estamos perante 14 tesouros nacionais, todos eles pintados de forma muito realista, e quando eu digo isto é com todo o pormenor, para que todos possamos ver e sentir e ver a história de Jesus, não é? Mas há aqui uma história, há aqui uma pintura que não só conta uma história, como conta duas histórias. Vamos ver qual é. Este senhor vai para ali. Eu sei que ele está tão contente por ver as pinturas, não está tão. Então é assim. E não cantaram na vossa frente, esperem lá. O bispo terá dito a Grão Vasco, ao pintor Francisco Henriques, que pintasse a história de Jesus. Esta história foi pintada em 1501, 1506. Então o que é que aconteceu? Os pintores aqui atreveram-se a fazer uma coisa diferente. Imaginem o que é que eles fizeram. Nesta história aqui da adoração dos Reis Magos, que teria que ter 3 Reis Magos que iriam visitar Jesus e levariam prendas, o que é que ele vai fazer?
vai substituir o rei Baltazar, porque ele era negro, por um índio brasileiro. E vocês perguntam, oh Carla, mas qual é o sentido? Alguém sabe? Não. Estamos em 1501, 1506. Boa! E vocês lembram-se que eu tinha-vos dito, não havia jornais, não havia livros, não havia televisão. E esta era a única forma de poder mostrar ou contar uma história. E é verdade. Isto vai fazer sentido. Eles atreveram-se a fazer uma coisa diferente e por acaso até correu bem, porque o bispo disse ok, podia ter corrido mal. Para contar a história dos descobrimentos, ele vai substituir o rei Baltazar por um índio brasileiro. Estão a ver aqui? Às tantas porquê? quis dar graxa ao rei. Hã? Se calhar quis dar uma graxazinha ao rei. Também, se calhar. E porquê? Porque estávamos no reinado de D. Manuel. D. Manuel recebeu uma carta de Pedro Alves Cabral, que ele manda escrever, onde lhe descreve minuciosamente tudo o que se via no Brasil. Então, através dessa carta e através desta descrição, o pintor faz isto. Conseguiu fazer. Para quê? É como se nos desse uma fotografia e nos mostrasse o que viram no Brasil. Estão a ver? Há quem me diga assim, ai Carla, desculpe, mas ele fez isto porque ele viu um índio. Não. Ele aqui não via um índio em Viseu. Viam em Lisboa, mas eles não tinham transportes como há agora. Portanto, foi precisamente através da descrição da carta que o nosso pintor, o nosso grande pintor, faz isto. Posso-vos dizer que foi a primeira pintura a ser pintada desta forma. Está bem? Depois, claro que... Já vi mais. Sim. Já vi a mesma coisa. Está bem, mas esta foi a primeira. Está bem? Isto é mesmo historiadores que dizem... Sim. Depois não só faz isto, como, que para mim é um pecado, pôr um menino Jesus com uma moeda na mão. Por favor. Não é? Isto não faz sentido. Na igreja isto é um pecado. Mas aqui fazia sentido. Aqui fazia. Sabem porquê? Porque associou a moeda à riqueza que iriam encontrar no Brasil. Portanto, isto para mostrar o quê? Que encontraram uma pessoa que nunca antes tinham visto, de cor, meu Deus, né? Nós éramos todos branquinhos, não é? E depois coloca o menino Jesus como que abençoando a riqueza que iriam encontrar no Brasil. Atenção! Mais tarde viemos a saber que este senhor era o bispo e o bispo agradece os joelhos. Agradece. Está apresentado também. Exatamente. Porque a partir desta altura a nossa igreja muda completamente. Não é? Viram aquelas esculturas pobres e com o ouro, com essas coisas todas, começa a alterar-se. Era o primeiro bispo que não gostasse de dinheiro. Exatamente. Portanto, estamos perante 14 tesouros nacionais. Está bem? Todos eles muito importantes. Mas este aqui realmente é diferente porque não só conta a história da adoração dos Reis Magos, como também conta a descoberta do Brasil. E aqui porque Agora levanta-se. Usava para aqui. Não está bem. Eu só estou à espera das pessoas. venham daí! Grão Vasco e não, eu só faço um bocadinho. Obrigadinha. Coração. A sua pintura é em 1501, 1506. Ele destaca-se, já ali no retábulo, que é chamado para pintar Paralanego. Também são tesouros nacionais, um retábulo que ele pintou para a sede de Lamego. Mais tarde vai pintar para Coimbra, ou seja, ele pinta para Viseu, Coimbra e Lamego, só, apenas. E vem pintar para Viseu novamente. Porquê? Porque D. Miguel da Silva, que era um bispo que veio administrar a nossa catedral por volta de 1522, quando chega à nossa catedral e se depara com aquele lindo retábulo, pergunta quem pintou. Então, sabendo que foi Grão Vasco, vamos já chamá-lo de Grão Vasco,
manda-o chamar e pede-lhe para que pinte mais 5 pinturas para elas serem colocadas nos altares laterais da Sé Catedral. E agora vocês estão a imaginar o retábulo que visto anteriormente, ele colocado na capela mor, na capela principal. E agora estas seguintes pinturas, elas colocadas nas capelas laterais. D. Miguel da Silva vinha de Itália e vinha cheio de grandes ideias, sendo ele um grande humanista e convivia com pessoas ligadas à arte e à pintura. Quando chega a Viseu, diz que quer fazer de Viseu uma segunda Roma. Dizia ele: não é necessário irem a Roma, vindo a Viseu. Então o que é que ele vai fazer? Manda pintar estas pinturas, manda fazer o primeiro claustro, um claustro, século XVI, que vocês vão ver agora na Sé. Manda fazer o primeiro cadeiral, que é um conjunto de cadeiras para serem colocadas também na Sé Catedral. Não só faz isto, como manda também plantar as árvores do Fontelo, que é um parque muito bonito que nós temos aqui. Dizia ele que não havia necessidade de irem a Roma. Dizem as pessoas que muita gente, em certas épocas do ano, vinham ver realmente a catedral, como ela estava toda bem enfeitada, não é? Com as pinturas, o lindo claustro, um cadeiral do século XVI. E diziam as pessoas que faziam filas para ver este grande aparato da Sé Catedral. Também sei que muitos pintores da época vinham ver como é que Grão Vasco pintou. E agora vou-vos apresentar a pintura mais emblemática de Grão Vasco, que se chama São Pedro. São Pedro, primeiro Papa da Igreja Católica, aqui colocado num trono pontifical de arquitetura italiana. Porquê? Porque Dom Miguel vinha de Itália. E claro que foi ele que lhe terá dito que queria desta forma, está bem? Grão Vasco pintava tão bem, que utilizava cores escuras, mas ao mesmo tempo gradações tonais como vermelho, verde e azul, criando sombra, criando um realismo profundo, ou seja, um realismo que quase que se nós puséssemos a mão no fluvial, lhe conseguimos sentir a textura. Vejam bem a minúcia da pintura dele. Vejam bem aquela tiara, quase que parece uma fotografia, verdade? Depois, não só provoca, portanto, as sombras, o realismo, o movimento, como também coloca uma expressão a Pedro, uma expressão um bocadinho queimada, porque Pedro era pescador, um olhar sobre o infinito, tipo Mona Lisa. Se vocês se colocarem aqui e olharem nos olhos dele, ele segue-nos para todo lado. Está bem? Façam isto, depois, e vão ver que ele olha-nos para todo lado. Depois está em Rose, em Vénia, como que nos abençoando a todos e nos olhando, nos observando, para nos dar o quê? A chave do céu. Está bem? Isto era a primeira história que o pintor queria pintar. Mas o pintor aqui, como eu vos disse, era muito importante todos os pormenores. E o que é que ele vai fazer? Através da perspectiva, também era uma característica da pintura renascentista, ele vai criar ilusão à profundidade e abre-nos 2 janelas e conta-nos quem foi Pedro. Era importante, nós não sabíamos, não é verdade? Então, a primeira história, toda a gente sabe, pescador dos homens, não é? Pedro foi nomeado como pescador dos homens, não é? Ele iria por todo o mundo, não é? Tentar... exatamente. Depois, a segunda história chama-se Quo Vais. Significa dizer para onde vais. Para nos dizer o quê? Que
Pedro era como todos nós, uma pessoa que errava e acertava. E aqui Pedro, nesta história, vai se arrepender de ir com Jesus. Mas isto acontece. O importante é que a gente consiga perceber para que lado há de ir. Então, é quando Pedro vê Jesus e Jesus lhe pergunta: "Ó Vários, para onde vais?" Então ele vem novamente a si e novamente segue Jesus e nunca mais, não é? Vai abandonar. Portanto, sendo ele nomeado primeiro Papa da Igreja Católica. Quem pintou esta pintura? Somente Grão Vasco, em 1529. Depois, isto já era a escola de Grão Vasco, tinha os seus aprendizes. Então, quem pintava a predela, que é um conjunto de 3 pinturas, eram os aprendizes, que neste caso era Gaspar Vaz. Mais tarde já vamos falar um bocadinho dele. Portanto, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre esta pintura, se querem ouvir mais colocar alguma pergunta. Atenção, pintado em madeira a tinta de óleo. E agora podem se levantar, se quiserem. Não, aqui. Para terminar, e aqui estão mais 5 tesouros nacionais. Não vou poder falar de todos. Como disse, estaria aqui mais 2 horas. Vou falar deste e depois o raciocínio é quase a mesma coisa. Vocês paravam ali, olhavam e já conseguiam perceber. Vou parar neste porque eu acho que este é super, super interessante, a leitura que se faz desta pintura. Então, antes de explicar, 5 tesouros nacionais, estes 4 maiores, todos eles colocados na Sé Catedral, em capelas, nas capelas laterais. Estão a imaginar como estaria a nossa catedral lindíssima naquela época, certo? Pronto. Este aqui chama-se Calvário ou a Crucificação, como queiram. E o pintor aqui sabia a história e o resto imaginou. O que é que ele nos vai transmitir? Toda a informação, toda a história, o que aconteceu naquele dia. Está bem? Então, ele, através desta pintura, vai nos descrever o episódio do Calvário, colocando aqui Jesus mais próximo de nós, como sendo a figura principal. E ele é colocado no meio, como que dividindo o bem do mal. E vocês perguntam, o bem do mal? Sim. Do meu lado direito, que é o vosso lado esquerdo, eu tenho o bem. E tenho o bem desta forma. Tenho o ladrão. Embora sendo ladrão, é um ladrão bom, porque ele está de modo pacífico. O pintor pinta como que ele aceitou a sua condenação, certo? Depois, do meu lado bom, tenho um grupo de pessoas, que estas pessoas sofrem pela sua morte. Porquê? Reparem bem neste pormenor. Há ali uma figura que até nem consegue olhar para Jesus. Reparem bem, põe assim a mão, nem olha, verdade? A outra olha e até deve-se perguntar, será que isto é verdade? Será que fizeram isto? Porque ela até faz assim, verdade? Depois, do meu lado bom também, tenho as Santas Mulheres. Uma delas é a mãe de Jesus. Quem é a mãe que gosta de ver assim o seu filho? Não é verdade? Então, as outras ajudam neste momento de dor. Isto é o meu lado bom. Do meu lado mau, começamos por um ladrão mau. Este sim é mau. Porquê? Reparem bem, na pintura quase que sentimos ele em modo de negação. Parece que ainda se está a movimentar. Não só faz isso, como cospe nos soldados e vai verbalizar coisas feias acerca de Jesus. Do meu lado mau, se vocês repararem, os soldados não se estão minimamente preocupados com a morte. Porquê? Uns até bebem e outros até cortam a roupa de Jesus. Isto é a história que o
pintor pinta acerca da morte de Jesus, a sua crucificação. Mas não era tudo. Porque ele queria nos mostrar porque que Jesus morre desta forma. E então o que é que ele vai fazer num terceiro plano? Exatamente. Bem, diga. Judas está lá pendurado. Exatamente, Judas está pendurado. Mas Judas não morre aqui. Pronto. Mas aqui era importante colocá-lo ali. Sabe porquê? Para nos dizer a nós, que estávamos a ver a pintura, o porquê de Jesus ter morrido desta forma. É por causa de Judas, a sua entrega, não é? Por dinheiro, que Jesus vai morrer. Está a história toda. Exatamente. Estão a ver? Por acaso reparei logo. Estão a ver? O tão importante é todo o pormenor na pintura. Depois, para reforçar que era aqui o Monte do Calvário, que era aqui que se faziam este tipo de morte, não é? Coloca-nos ossadas, coloca-nos crânios, para dizer que era aqui que as pessoas morriam nesta forma. Está bem? Crucificadas. Portanto, tudo isto era meramente informativo para que nós soubéssemos um bocadinho da história de Jesus. Quem pintou Grão Vasco, somente, e a predela, que é o conjunto de 3 pinturas, foi Gaspar Vaz. Só um pormenor muito interessante: normalmente as pinturas não se ensinavam, não se usava, e então ele deixava algo dele. Há quem diga que aquele senhor que está ali, de chapéu de pico, que é ele que está a assistir à morte de Jesus. E faz sentido. Porque lembram-se Mas que qual? disse, este senhor, Este aqui. o de verde, uma gola grande. Ok. Chapéu de pico. Ele disse-nos assim: é a história de Jesus à face do século XVI, como se ela estivesse a ser vivida no século XVI. Daí ele a colocar-se naquela posição. Está bem? Ali também a ver a morte de Jesus. Alguma questão queiram colocar? Não? Vamos então. E agora, 1530, pintado por Grão Vasco, a predela Gaspar Vaz. Aqui não há muito a dizer. É o batismo, foi batizado no Rio Jordão. Quem o batizou? São João Batista. Pronto. E apenas temos aqui todo este discurso pictórico, não é? Vamos então. Portanto, uma das coisas que vocês vão levar no vosso coração é que nesta época, na pintura renascentista, quanto mais informação houvesse, melhor seria, certo? Depois vai haver uma outra época que é ao contrário. Aqui chama-se Pentecostes. Jesus disse: ide por todo o mundo e anunciai a minha palavra. É quando eles se vão reunir e vão estudar a palavra de Deus para poder levá-la a todo o mundo. Mas, claro que isto não era fácil. E então é quando lhes cai o Pentecostes, neste caso em formas de língua, podem ser as polpas, lhes cai a sabedoria e os põe a falar todas as línguas para eles poderem realmente levar a palavra de Deus a todos o mundo. Aqui é este, o discurso pictórico é este mesmo. Há um pormenor interessante. Como isto era pintado como se fosse no século XVI, o pintor acha que eles se encontraram, eles encontram-se na Sé Catedral. Porquê que eu sei isto? Por causa daquela abóbada que vocês agora vão ver na Sé Catedral. Está bem? Depois explica. E essa da Luzia? É. E aqui? Está aqui a Luzia. Santa Luzia, Santa Catarina, Santa Margarida. Está bem? É lindo. Pintado por Grão Vasco, 1530, e a predela Gaspar Vaz. Também esta pintura colocada na Sé Catedral, numa das capelas. A única diferença que há nesta e naquelas é que esta me parece, também a vocês de certeza absoluta, que este ato está a ser feito nesta hora. Porquê? Parem bem, parece que ainda estou a ver aquele a tirar flechas, o soldado ainda está a prender e olhem a roupa ainda em movimento. Estão a ver? Parece que esta história está a acontecer neste momento.
Aqui também foi pintada por Dom Vasco. Eu tenho uma ideia que aqui Gaspar Vaz já o ajudou mais, porque a gente já vai falar ali sobre ele, está bem? Por causa das cores, uma cor mais garrida. Gaspar Vaz, esta sala é dedicada a Gaspar Vaz porque Gaspar Vaz foi um aprendiz de Dom Vasco e um bom aprendiz. Eu digo muitas vezes em toda brincadeira, diz-me com quem andas e eu digo quem és. Se ele aprende com o Dom Vasco, claramente que vai tentar pintar como ele. E posso-vos dizer que, em muitos casos, as pessoas até confundem as pinturas de um e do outro. Mas há outros pormenores que não. Só por exemplo, as mãos. Por exemplo, os pés. As mãos. E dizem que, os entendidos, que um bom pintor vê-se na forma como pinta as mãos e os pés. Porque é das partes mais difíceis de pintar. Exatamente. Mas tinha uma coisa muito boa, mostrava realismo na pintura. Se vocês olharem para aqui e se souberem a história de Cristo em casa de Marta e Maria, conseguem ver dinamismo. Ou seja, temos aqui uma Marta estressada, reparem bem, um Jesus que diz, calma Marta, calma, tu tens um papel, o de mulher ativa, e Maria tem o de contemplativa, aquela que vai ouvir para mais tarde poder me ajudar ou poder... E então ele coloca aqui até como tapando um ouvido para ouvir melhor do outro, Jesus. Estão a ver? Isto ele consegue fazer de uma forma muito realista. Está bem? Gaspar Vaz, muita coisa. Exatamente. Vejam que São Pedro de Casa da Chave e São Paulo de Casa da Espada. Exatamente. Vamos então? Oh, são todos fantásticos. Gostei. Obrigado. Estamos sempre a terminar, vá lá. Neste bocadinho aqui de sala temos uma, duas, três pinturas que também são renascentistas, que foram de outros pintores que nesta época também pintaram muito bem, também se destacaram, está bem? Alguns conhecidos em nome, outros desconhecidos, mas de certa forma para nos dizer que não foi só Grão Vasco o único pintor português, portanto Grão Vasco e outros pintores. E agora vamos para esta sala, que está aqui. Aprecio. Patente ou não? Agora vou fazer pergunta difícil. Não podes? Pronto. Estamos aqui neste bocadinho de sala, temos aqui um conjunto de pinturas do século XVII, que se chama pintura maneirista. Vocês acham ou veem algumas diferenças daquela primeira pintura do século XVI? Conseguem ver alguma diferença? Assim, atenção, ninguém, se não souber não há problema. Mas conseguem, reparem bem, pinturas grandes e conseguem ver diferenças. Mais claro, pronto, também já estamos noutro tempo, já havia mais cor. Mais movimento. Diga? Mais movimento, não? Sim, também. Mas isso eu já te digo porquê. Já te digo porquê. Diga. Os olhos, mas eu já digo porquê. Pronto. Realmente, vocês vão lá, mas de outra forma. Perspectiva também. Sim. Não há perspectiva. Não há. Então pronto. A perspectiva era usada para criar planos, não é? Aqui não há. Já tem um cálice também então ao é fundo. assim, pintura maneirista, século XVII. É uma pintura, no seu discurso pictório, mais pragmática. Ou seja, enquanto que na outra nós tínhamos muitos pormenores, Esta é simples. É simples. É o que é o que é. Pronto. Para os nossos olhos não se Exatamente. desviarem para lá nenhum. Para que, quando chegassem Se aqui, se concentrassem nesta mensagem e nada mais. Enquanto que a outra conseguia-nos colocar tudo, certo? Estão a ver a A diferença? outra contava tipo uma história. Exato. E esta é só isto. É o está em objetivo. efeito de fotografia. Exatamente. Esta é Cristo no Horto. Não. Sim, Cristo no Horto, exatamente. Mas você vê algumas, mostra os soldados, mostra isto e não. Só Cristo para falar com o anjo. Que isto era o principal.
Este conjunto de pinturas que está aqui nesta sala são de Viseu, de uma capela Santa Marta, aqui muito perto de nós, que estava no Pontelo. Agora a capela já não está a funcionar. E foi pintada por Simão Rodrigues, no século XVII, e era para ser colocada nessa capela de forma a que as pessoas conseguissem ir lá e percebessem que isto é um retábulo dupla face, ou seja, deste lado e do outro lado. Está bem? Isso. Não sei se querem colocar mais perguntas sobre isto. O quarto, quando vem ali, nesta hora. Sé Catedral de Viseu. Oh, mas é tudo respeito ao que eu agora. Eu acho que tem que esperar que ele bata. Não, ele não dispara, eu sei.
Quer seguir pensando. Mais velho. Já fiz! Porque aí a rua direita é bonita por ser a rua direita. Mas o comércio na rua direita. Estava à rua direita, mas nós vamos então já diretos à rua que tem vindo a ser toda reparada. Porque esta e esta já foram todas reparadas. Ou mesmo desta rua aqui. Vamos lá. Olha isto. A gente agora vamos ver que me quer. Esta. Vá lá, atenção! Até ao dia que eu passei essa